Meus amigos, sou médico há mais de 30 anos. E há uma coisa que os médicos raramente dizem aos doentes com mais de 60 anos. Acordar às 3 da manhã não é envelhecimento normal. É um sinal de alarme do vosso organismo. Segundo o estudo da Universidade de Coimbra, 73% dos portugueses com mais de 60 anos têm perturbações do sono. 7 em cada 10. E a maioria nunca percebe por quê. Hoje vou explicar a causa real desse despertar noturno. E vou mostrar 5 alimentos que qualquer pessoa encontra no supermercado ou na mercearia do bairro. Alimentos que ajudam a dormir profundamente, sem comprimidos, sem gastar dinheiro, sem complicações. Tudo o que precisa já está na vossa cozinha, ou quase. Ficam até ao fim, porque o alimento número 2 é, na minha opinião clínica, o mais poderoso de todos. E provavelmente nunca ninguém vos falou dele desta forma. Antes de começar, peço-vos um favor. Digam-me nos comentários quantas noites por semana acordam entre as 2 e as 4 da manhã. Leio tudo o que consigo responder. A vossa experiência ajuda outras pessoas. Então, vamos começar. Vamos perceber primeiro o que se passa realmente no vosso corpo durante a noite. Imaginem que o vosso corpo tem um vigilante, um guarda noturno que trabalha enquanto dormem. O nome dele é cortisol. É uma hormona que o organismo produz para nos ajudar a enfrentar situações de perigo ou estresse. De manhã, o cortisol sobe naturalmente, dá-nos energia para começar o dia. À noite, devia baixar, devia deixar o corpo descansar. Mas depois dos 60 anos, este sistema começa a desregular-se. O guarda noturno perde o ritmo. Em vez de ficar quieto, começa a fazer barulho às 3 da manhã. O cortisol dispara quando não devia. O cérebro acorda em modo de alerta. O coração acelera um pouco. Os pensamentos começam a correr. E não há forma de voltar a adormecer. Como é que explico isto de forma simples? Pensem assim. É como se alguém tocasse a campainha do vosso apartamento às 3 da manhã. Sem razão nenhuma. Acordam assustados, vão à porta, não está ninguém, mas já não conseguem dormir. É exatamente o que o cortisol elevado faz ao cérebro. Um grande estudo coordenado pelo Instituto Nacional de Saúde, o INSA, descobriu que pessoas com mais de 60 anos que acordam repetidamente à meio da noite têm, em média, níveis de cortisol noturno até 68% mais elevados do que o normal. Não é imaginação, não é nervoso, é uma desregulação hormonal real. E a situação tem consequências sérias. Quando isto acontece semana após semana, o sono profundo desaparece, a memória começa a falhar, o humor piora, a inflamação aumenta no organismo, a tensão arterial sobe, e a pessoa acorda de manhã já cansada, como se não tivesse dormido nada. Já sentiram isto? Aquele cansaço que não passa, mesmo dormindo as horas todas? Mas há uma boa notícia. E é aqui que quero que estejam atentos. Certos alimentos conseguem regular o cortisol noturno de forma natural. Não são medicamentos. Não têm efeitos secundários e, na maioria dos casos, custam poucos euros por mês. Vamos então ao que importa. Os 5 alimentos que podem mudar as vossas noites. Número 5. Iogurte natural com sementes de linhaça. Quem costuma comer iogurte antes de dormir? Provavelmente poucos. A maioria das pessoas associa o iogurte ao pequeno almoço. Mas existe uma razão científica muito clara para o comer à noite. O iogurte natural, o iogurte simples sem açúcar adicionado, contém bactérias benéficas que comunicam com o cérebro. Isto pode parecer estranho, mas é ciência estabelecida. Os cientistas chamam a isto o eixo intestino-cérebro. É uma espécie de linha telefônica direta entre a barriga e a cabeça. Quando o intestino está bem, o cérebro fica mais calmo. Essas bactérias benéficas produzem uma substância chamada GABA. Pensem no GABA como o travão do sistema nervoso. Quando o GABA está em níveis adequados, o cérebro desacelera. O cortisol baixa. O sono vem com mais facilidade. Um estudo publicado pelo Centro Hospitalar de Lisboa Norte acompanhou 180 doentes com perturbações do sono. Os que consumiram iogurte probiótico diariamente durante um mês registraram melhorias significativas na qualidade do descanso noturno. Isto foi medido, não é opinião. Agora, quando adicionamos sementes de linhaça moída ao iogurte, o efeito multiplica-se. A linhaça contém ômega 3, que reduz a inflamação no organismo
e ajuda a estabilizar o açúcar no sangue durante a noite. Porque sabem o que acontece quando o açúcar desce demasiado à meio da noite? O corpo entra em alerta, produz cortisol para compensar e acordam. A linhaça moída, atenção, tem de ser moída. A linhaça inteira passa pelo organismo sem ser aproveitada. Podem moê-la em casa com qualquer liquidificador. 2 colheres de sopa são suficientes. Como fazer? 3/4 de chávena de iogurte natural gordo 1 hora antes de deitar. Misturem 2 colheres de sopa de linhaça recém-moída. 1 colher de chá de mel, se precisarem de adoçar um pouco. O mel natural tem mais de 200 compostos que ajudam o organismo a produzir as hormonas certas para o sono. Uma dica importante: usem sempre iogurte gordo, não magro. A gordura abranda a digestão e mantém os compostos benéficos a trabalhar durante mais tempo. E não comam mesmo antes de deitar. Aquela hora de intervalo é importante para o organismo absorver tudo direito. Número 4. Sumo de ginja com magnésio. Agora, este é especial, e é um que muitos portugueses vão reconhecer. A ginja, essa fruta pequena e ácida que tantos de nós conhecemos, é uma das raras fontes naturais de melatonina. A melatonina é a hormona do sono. O organismo produz-a quando escurece, para sinalizar que é hora de descansar. Mas o que torna a ginja verdadeiramente extraordinária não é só a melatonina. São os compostos que ela contém, as antocianinas e os polifenóis, que reduzem ativamente a inflamação associada à produção excessiva de cortisol. É como apagar o fogo que está a impedir o descanso. Investigadores de uma universidade americana estudaram adultos com mais de 60 anos que beberam 240 ml de sumo de ginja concentrado todos os dias. O resultado foi notável. Dormiram em média 84 minutos a mais. E os níveis noturnos de cortisol desceram em média 31%. Mas há um segundo problema que a ginja sozinha não resolve. E esse problema chama-se falta de magnésio. Sabem que 68% dos portugueses com mais de 60 anos têm déficit de magnésio? Quase 7 em cada 10. E o magnésio é absolutamente essencial para que o cérebro consiga acalmar. Sem magnésio suficiente, o travão do sistema nervoso, esse GABA de que falamos, não funciona bem. O cortisol fica solto, sem controlo. A combinação é simples. 200 ml de sumo de ginja, sem açúcar adicionado, com 200 mg de glicinato de magnésio em pó. O glicinato de magnésio é a forma que o organismo absorve melhor. E não causa problemas de barriga como outras formas de magnésio podem causar. Bebam 90 minutos antes de dormir, a temperatura ambiente, não frio. Bebidas frias podem estimular o sistema nervoso em vez de o acalmar. Ora, vejam, isto parte-me o coração quando penso em quantas pessoas tomam comprimidos para dormir há anos, sem saber que uma bebida simples como esta poderia fazer uma diferença enorme. E custa muito menos. Muito, mesmo muito menos. Número 3. Sardinha com batata doce. Este é um que os nossos avós já conheciam, só que sem saber a razão científica por detrás. A sardinha, a nossa sardinha portuguesa, é um alimento extraordinário para regular o cortisol. Por quê? Porque é riquíssima em ômega 3, especificamente em DHA e EPA. Estes ácidos gordos influenciam diretamente a forma como as glândulas suprarrenais produzem cortisol. Investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto estudaram pessoas que aumentaram o consumo de ômega 3 durante 12 semanas. Descobriram que os níveis basais de cortisol baixaram de forma significativa. E a resposta ao estresse do organismo tornou-se muito mais equilibrada. A sardinha também é rica em vitamina D. E a deficiência de vitamina D, que é muito comum em Portugal, especialmente no interior e no norte durante o inverno, está diretamente ligada ao sono perturbado e ao cortisol elevado à noite. Quando juntamos a sardinha à batata doce, criamos uma combinação poderosa. A batata doce fornece hidratos de carbono complexos que ajudam o triptofano a chegar ao cérebro. O triptofano é o precursor da melatonina. Ou seja, sem triptofano no cérebro, o organismo não produz bem a hormona do sono. E a batata doce tem outro segredo.
O beta-caroteno, que lhe dá essa cor laranja tão bonita, converte-se em vitamina A no organismo. E a vitamina A ajuda a regular o ritmo do cortisol. Como preparar? Uma porção de sardinha, fresca ou de conserva em azeite, com uma batata doce média assada no forno. Temperem com cúrcuma e um pouco de pimenta preta. A cúrcuma é um anti-inflamatório natural muito potente, e a pimenta preta aumenta a absorção da cúrcuma. Sem pimenta, muito da cúrcuma passa sem ser aproveitada. Comam esta refeição ao jantar, 3 a 4 horas antes de deitar. Não façam isto como última refeição antes de dormir. O organismo precisa de tempo para digerir. Se comerdes tarde, a digestão vai roubar energia quando devia estar a descansar. E sabem o melhor? Uma lata de sardinhas de boa qualidade custa menos de 2 euros. Uma batata doce, 50 cêntimos. Uma refeição completa que regula o cortisol e melhora o sono por menos de 3 euros. Não há suplemento que consiga competir com isto. Número 2. Chá de camomila com mel e L-teanina. Meus amigos, este é o meu preferido e o mais eficaz para a grande maioria das pessoas. A camomila. Toda a gente conhece. As nossas mães davam-nos camomila quando estávamos nervosos ou com dor de barriga. Só que a ciência agora percebe exatamente por que é que funciona. A camomila contém um composto chamado apigenina. E a apigenina liga-se a receptores no cérebro, que são os mesmos receptores onde atuam os medicamentos ansiolíticos, os chamados tranquilizantes. Mas de forma natural, suave, sem dependência, sem ressaca de manhã. Investigadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, estudaram adultos mais velhos com sono fragmentado. Os que tomaram extrato de camomila registraram não só uma redução dos níveis de cortisol noturno, como também uma melhoria clara na profundidade do sono. Dormiram mais e melhor. Mas o que torna esta receita verdadeiramente especial é o segundo ingrediente, a L-teanina. A L-teanina é um aminoácido encontrado naturalmente no chá verde. Quando tomada antes de dormir, aumenta as ondas cerebrais alfa. As ondas alfa são as mesmas que aparecem durante a meditação profunda. O cérebro abranda. Entra num estado de calma ativa. Investigadores japoneses descobriram que 200 mg de L-teanina antes de dormir reduziram os níveis de cortisol em até 48% e eliminaram completamente os despertares noturnos em 74% dos participantes. São números muito expressivos. A receita é simples. 2 saquinhos de camomila biológica, infusos em 240 ml de água quente, mas não a ferver, durante exatamente 5 minutos. Não mais, senão o chá fica amargo. Retirem os saquinhos. Deixem arrefecer um pouco. Adicionem uma colher de sopa de mel natural. E dissolvam 200 mg de L-teanina em pó, que hoje se encontra facilmente em lojas de suplementos ou farmácias. Bebam 45 minutos antes de deitar. Este intervalo é o ideal para os compostos chegarem ao cérebro no momento certo. E o mel, atenção, não é só para o sabor. O mel natural contém glicose natural que o cérebro usa para produzir melatonina e ajuda a manter o açúcar no sangue estável durante a noite, evitando aquele alarme às 3 da manhã. Sei que alguns de vós podem estar a pensar, mas eu não quero beber líquidos antes de dormir porque depois vou à casa de banho. Compreendo completamente. Se isso vos preocupa, façam uma dose mais concentrada. Metade da água, a mesma quantidade de ingredientes. Uma pequena dose que vai direto ao assunto. Número 1. Leite morno com açafrão e azeite. Sim, leite morno com açafrão. E um ingrediente especial que vai surpreender muita gente. Primeiro, o leite morno. A nossa avó não estava errada quando nos dava leite quente à noite. O leite contém triptofano, que o organismo converte em serotonina e depois em melatonina. E o ato de beber algo quente à noite ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema do descanso. O corpo percebe que é hora de abrandar. Agora, quando adicionamos açafrão da Índia, a cúrcuma, ao leite, transformamos uma bebida simples numa ferramenta poderosa de regulação hormonal. A curcumina, o composto ativo da cúrcuma, reduz a inflamação no hipotálamo. E o hipotálamo é o centro de controlo que regula a produção de cortisol. Mas o ingrediente que faz a verdadeira diferença é o ashwagandha. Agora, eu sei,
O nome parece complicado, mas trata-se de uma planta medicinal com séculos de história, e hoje existe investigação clínica sólida sobre ela. O Instituto Indiano de Ciências Médicas realizou um estudo com adultos que tinham problemas crônicos de sono. Deram-lhes 600 miligramas de ashwagandha por dia durante 8 semanas. Os resultados foram extraordinários. Os níveis de cortisol noturno desceram em média 69%. A qualidade do sono melhorou em 72%. E, mais importante, os despertares nocturnos à meio da noite desapareceram completamente em 88% dos casos. A ashwagandha funciona porque regula o eixo de estresse do organismo. Ensina as glândulas suprarrenais quando produzir cortisol e quando parar. É como reinstalar o programa original num computador que foi perdendo o ritmo. A ashwagandha está disponível em farmácias e lojas de produtos naturais em Portugal. Encontram-na em pó ou em cápsulas. O pó dissolve-se facilmente no leite morno. Como preparar? Aqueçam uma chávena de leite gordo a cerca de 70 graus, com vapor, mas sem ferver. Se não tolerarem leite de vaca, o leite de coco funciona igualmente bem. Adicionem uma colher de chá de cúrcuma em pó, 1/4 de colher de chá de gengibre em pó, uma pitada de pimenta preta, uma pitada de canela. Batam bem durante 2 minutos. Depois, quando o leite tiver arrefecido um pouco, adicionem 600 mg de ashwagandha em pó, uma colher de chá de mel natural e uma colher de chá de azeite virgem extra de boa qualidade. Sim, azeite, o nosso azeite português. Rico em gorduras saudáveis que ajudam o organismo a absorver a cúrcuma e a ashwagandha de forma muito mais eficaz. Azeite e pimenta preta juntos aumentam a absorção da cúrcuma em mais de 2000%. É impressionante, mas é ciência. Bebam esta bebida 1 hora antes de dormir. Tomem-na devagar, ao longo de 10 minutos. O ritual de preparação também faz parte do processo. Diminuam as luzes. Sentem-se num lugar confortável. O cérebro começa a perceber que o dia está a acabar. Os efeitos desta combinação são cumulativos. Nos primeiros dias, podem notar uma ligeira melhoria, mas o verdadeiro efeito começa a sentir-se entre a segunda e a terceira semana de uso consistente. Eu vi isto acontecer com muitos doentes ao longo de 30 anos de medicina. Pessoas que tomavam comprimidos para dormir há anos e que, com estas mudanças simples na alimentação, conseguiram finalmente descansar de verdade. Isso é o que me dá satisfação nesta profissão. Muito bem, antes de terminar, quero fazer um resumo rápido para ficarem com tudo bem claro. O problema é o cortisol, a hormona do estresse que se desregula depois dos 60 anos, que acorda o cérebro à meio da noite sem razão aparente, e que ao longo do tempo prejudica a memória, o humor, o sistema imunitário e o coração. A solução não está nos comprimidos, está na alimentação e nos hábitos noturnos. Número 5. Iogurte natural com linhaça moída 1 hora antes de deitar. Estabiliza o açúcar no sangue e alimenta as bactérias que acalmam o cérebro. Número 4. Sumo de ginja com magnésio 90 minutos antes de deitar. Repõe o magnésio que falta e fornece melatonina natural. Número 3. Sardinha com batata doce ao jantar, 3 a 4 horas antes de dormir. Ômega 3 e triptofano para regular o cortisol e preparar o organismo para o descanso. Número 2. Chá de camomila com mel e L-teanina, 45 minutos antes de deitar. O bloqueador natural de cortisol mais eficaz que conheço para o sono noturno. Número 1. Leite morno com açafrão, gengibre, azeite e ashwagandha, 1 hora antes de dormir. A combinação mais poderosa para reinstalar o ritmo natural de cortisol no organismo. Não precisam de fazer tudo ao mesmo tempo. Comecem com um, aquele que parecer mais fácil de incorporar na vossa rotina. Uma mudança de cada vez. Devagar se vai ao longe, como diz o ditado. E lembrem-se de uma coisa que é muito importante. A saúde não se recupera de um dia para o outro, mas cada noite de bom sono é uma vitória. Para o corpo, para a mente, para a família. Porque quando descansamos bem, somos melhores pais, melhores avós, melhores companheiros. Temos energia para estar presentes nos momentos que importam, para acompanhar os netos na praia, para fazer aquela caminhada na serra que andam a adiar.
para aproveitar os anos que tanto mereceram depois de uma vida de trabalho. Vocês merecem dormir bem. Vocês merecem acordar de manhã com energia. E está ao alcance de todos, sem gastar muito, sem complicações. Se este vídeo foi útil, se aprenderam algo que não sabiam, peço-vos que deixem um gosto e subscrevam o canal. Assim chegamos a mais portugueses que precisam desta informação. Partilhem também nos comentários o que já experimentaram. A vossa experiência pode ajudar outros que estão na mesma situação. E na próxima semana trago mais informação sobre saúde que realmente importa, pensada para quem passou dos 50 e quer viver os próximos anos com qualidade e autonomia. Saúde para toda a família. Até breve, meus amigos!